uma excelente noite para todos nós. Muita paz. Mais uma vez, eu não sei se é questão de configuração. Se eu for mexer agora também, eu não sei mexer com isso. Eu não estou vendo realmente quem está presente, mas não tem problema, eu vou dar continuidade aqui ao estudo. Eu peço perdão, porque eu sou um dinossauro diante da tecnologia, como lidar com essas plataformas, YouTube, o Facebook, com também o Instagram. Eu tenho muita dificuldade. E eu peço perdão. Mas, de qualquer maneira, uma ótima noite para todos nós que estamos aqui, espíritos e encarnados. Nós vamos dar sequência ao estudo Missionários da Luz e aqui dando sequência também ao estudo que nós interrompemos sábado sobre a questão da materialização. E agora eu estou vendo aqui Alice, não estou vendo, estou vendo que Alice está pedindo para participar. Eu não sei como é que você faz isso também. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu peço perdão, tá, Alice? Eu estou vendo, está escrito aqui, mas eu não estou vendo nem o seu nome. Eu estou vendo aqui você, o seu nome que eu digo assim, como se estivesse presente aqui, né? Vamos dar sequência aqui. Eu não vou nem mexer, porque senão vai dar para trás esse trem aqui. Tá bom? Como eu estava dizendo, nós estávamos falando sobre o trabalho de materialização, a dificuldade, o grande empenho da espiritualidade, sempre em maior número de trabalhadores, a preocupação que eles têm em relação a qualquer um participar de um trabalho tão perigoso como esse, porque ele fala em perigo, porque há possibilidade de acidentes fatais, inclusive em relação ao médium, dele contrair infecções, né, graves em função de elementos patogênicos que possam estar na atmosfera. Por isso a espiritualidade trabalha o oxigênio no processo de densificação ou adensamento, a questão da ionização, que tem efeito também bactericida, tanto quanto a ozonização também, para realmente ser eliminado as bactérias ou os micro-organismos patogênicos daquela sala, para que não altere as energias nervosas, que nós chamamos também de ectoplasma, do médium. E hoje nós vamos falar, prosseguir os serviços de materialização. Hoje vamos falar das materializações em si, não o preparo, a dificuldade, a complexidade de um trabalho de materialização. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, nem tinham confiança tanto assim, semi-confiantes, a médium, aquela jovem médium, ela foi conduzida a um pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida uma ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, encarnados emitiam solicitações silenciosas. Entrando, as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitavam a mais elevada percentagem de harmonia. Uma outra dificuldade é a questão da heterogeneidade dos pensamentos, dos ideais, dos petitórios inadequados, que vai prejudicando exatamente a possibilidade de harmonização num trabalho tão complexo e perigoso como materialização. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados, aqueles espíritos que ali estavam, que conseguem visualizar as frequências que irradiam dos nossos pensamentos. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ou seja, estavam lá, mas a maioria absolutamente ignorante, ele não tinha uma compreensão do serviço que estava sendo realizado. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelações celestiais. Via-se
que a reunião era profundamente dominada pelo eu, pelo egoísmo, pelo para mim, eu quero, eu vi primeiro, ninguém tasca, aquela coisa toda. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir as minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais, os encarnados, com um desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. O André Luiz estava aborrecido com a situação do desequilíbrio das forças mentais emitidas pelos participantes desse trabalho de materialização, que era realizado numa residência, né, num ambiente particular, e esses conflitos de pensamentos estavam criando um desequilíbrio em André Luiz, mas ele percebeu que os espíritos superiores estavam se mantendo calmos, tratando os encarnados como crianças espirituais. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação. Enquanto Calimério, projetando o seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. O Calimério é responsável geral de todo o trabalho. Verônica e outras amigas, Verônica é uma enfermeira, né? E outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada, né, dos veículos físicos, mas algo confusa, inquieta, ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Então, a médium de efeitos físicos, agora semi-liberto do corpo, próximo do corpo e em um profundo transe. Em seguida, o André Luiz notou que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa, que o Charles Richer, que não era espírita, ele era um metapsiquista, ele criou a metapsíquica, ele criou os fundamentos, né, da chamada metapsíquica ou metapsicologia, né? Mas o Charles Richer chamava esse fluxo abundante de forças nervosas, quais neblinas espessas e leitosas, chamado por André Luiz de ectoplasma. O ectoplasma é exatamente essa força nervosa do médium, né, que fluía de forma abundante, formando essa neblina espessa leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico, que é aquele médico, o Alencar. Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações dos que estão frequentando aqui, dos que estão assistindo o trabalho. Os nossos amigos encarnados ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais mais equilibradas. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Então, distrair o pensamento daqueles que estavam ali no momento em que estava sendo extraído o ectoplasma da médium. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição de Alencar. Como eu disse, ele era médico também, era o mentor responsável da médium de efeitos físicos, enquanto que o Calimério é responsável de todo o trabalho. E o Alexandre agora foi solicitado o Alexandre, né, que se colocou imediatamente à disposição do Alencar, doutor Alencar. O André Luiz falou, o meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplasma. Interessante, né? Agora está usando a palavra ectoplasma aqui. Mas vejam bem, essa força nervosa
foi falado para o André Luiz, o Alexandre, né, para que fosse improvisado uma garganta materializada, utilizando essa força nervosa do médium, que nós chamamos de ectoplasma. Não podemos perder tempo, disse o Alexandre para o André Luiz. Vamos, então, materializar uma garganta nesse momento. Por quê? Pensamentos muito negativos, vamos distrair o pensamento dele para que esse primeiro início, no início da materialização, não haja tanta perturbação. E, identificando-me a inexperiência, o Alexandre acrescentou o André Luiz. André, não precisa ficar inseguro nem inquieto, não. Bastará você ajudar-me na mentalização dos detalhes mínimos da anatomia de um aparelho vocal. Você é médico. Então você sabe como é que é uma estrutura, né, de um aparelho vocal. Você vai me ajudar nisso daí. Embora Alexandre também não seja médico, né? Médico, diz assim, ele tem o conhecimento de medicina. Estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é matéria plástica, o ectoplasma, né? E profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, o ectoplasma, ela é sensibilizada pela força das criações mentais dos espíritos que estavam encarregados para fazê-lo. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos do ectoplasma, que se exteriorizavam particularmente através da boca, das narinas, dos ouvidos do aparelho mediúnico. Então, em abundância, a força nervosa, ou seja, esses eflúvios magnéticos leitosos, né, saíam da boca, das orelhas e das narinas da médium. E ele vai dizendo, né? E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, começou a manipular essa energia, o ectoplasma. Então o Alexandre começou a manipular o ectoplasma, dando a André Luiz a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento, que era uma garganta. Então o Alexandre se abstraiu de tudo, pediu o auxílio do André Luiz para ajudar na formação anatômica de uma garganta, porque o objetivo era que seja cantada uma música para distrair o pensamento daqueles frequentadores desse trabalho, para que não prejudicasse ainda mais, sobretudo, a médium. Aos poucos, o André Luiz percebeu a formação, né, de um aparelho de fonação. Aparelho de fonação, que é exatamente a garganta, né? No início do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplasmática, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida o Alexandre experimentava emitir alguns sons movimentando as cartilagens que ele chama de aritenoides. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica do Alexandre uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Então, o André Luiz ficou assombrado, verificou, inclusive, que através desse aparelho fabricado pelo próprio Alexandre, utilizando essa força nervosa da médium, que é o ectoplasma, né? Eles conseguiam ouvir, né, integralmente, eram percebidos, né, as vozes. É o que ele está dizendo, com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito de seu trabalho, que era a formação de uma garganta, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utiliza um instrumento vocal humano. E o Alexandre começou nessa garganta que ele criou através de uma parte do ectoplasma retirado da médium. Então, ele, o Alexandre, utilizando essa garganta materializada. Meus amigos,
A paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música, evitem a concentração. É o comando de Alexandre, através de uma garganta materializada, em que os assistentes ali ouviram essa voz do Alexandre. Fez-se música no ambiente e o André Luiz percebeu que o médico, o doutor Alencar, responsável, né, o mentor da médium de efeitos físicos, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. O que está acontecendo nesse momento? O doutor Alencar, como eu disse, ele é um médico, é o responsável pela mediunidade dessa médium de efeitos físicos, e nesse momento ele toma forma física, ou seja, ele se materializa, né, com a ajuda do Calimério e de vários outros trabalhadores ao lado da médium, ele se materializa. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Então, há um conjunto de exteriorização de energias nervosas ou forças nervosas da médium, juntamente com esse material, né, os recursos naturais, os recursos das árvores, os recursos outros da natureza, né, dos minerais, em que auxiliam bastante para que essa materialização, nesse trabalho complicadíssimo de efeitos físicos, pudesse o doutor Alencar se fazer visível, né, materializado aos olhos dos encarnados. Surpreendido, o André Luiz reconheceu que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador, e quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Eu já conversei um pouco sobre isso em alguns grupos e em algum momento as pessoas não entenderam. Mas nessa frase aqui, em que o André Luiz está dizendo cordões tenuíssimos ligavam a médium, né, ao doutor Alencar, que estava ali materializado, né? E quando, o André Luiz falando, quando tocávamos levemente na organização mediúnica, ou seja, na médium, quando houvesse um toque na médium, o amigo corporificado, que é o doutor Alencar, que está materializado, demonstrava sinais de muita preocupação. E também a médium ficava preocupada com esses leves toques que se davam nela. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, o doutor Alencar, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então vejam, se eles queriam tocar, isso é possível, tá? Um espírito materializado ele pode ser tocado. Ele pode até mostrar sua força e se quiser disputar a força de braço, ele consegue. Você consegue muita coisa com esses espíritos materializados, sim. Mas só que tem que há uma repercussão, como eles repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. A médium ressente esse estoque, porque é uma energia, uma força nervosa dela, somada com outras da natureza, sim. Mas se alguém toca no espírito, a médium, ela também vai se sentir tocada, porque está sendo irradiado através das trilhões, né, dos funcionamentos celulares dela, porque esses elementos estão contidos exatamente nos elementos da estrutura celular. E vai saindo e vai interferindo no corpo físico dela. E o que ele está dizendo, se alguém toca no doutor Alencar, há uma repercussão desagradável no corpo da médium. O doutor Alencar entreteve pequena palestra, então ele fez materializado, né, uma palestra diante dos companheiros da Terra, né, os que estavam assistindo a palestra ali, extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que impressionavam André Luiz, mais o sentimento do André Luiz, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando o ensejo à
amplas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, quanto à filosofia confortadora da imortalidade e também à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. O André Luiz ficou exatamente bastante extasiado com aquele fenômeno que ele não conhecia. E ele está dizendo, realmente, no futuro humano, quando nós formos muito mais moralizados, que não precisemos mais de pandemias e terremotos e maremotos, que possamos ser mais irmãos fraternos entre nós, o que vai acontecer? Uns fenômenos que, quando tivermos condições morais para ocorrer, vai confortar muito, dando uma confirmação, consubstanciando materialmente a imortalidade, no qual a ciência enobrecida poderá trabalhar para ampliar a razão, a nobreza da razão humana, saber de que nós somos imortais. Um trabalho desse teria essa função, não para curiosidade, mas para a confirmação científica da imortalidade. Alexandre aproximou-se de André Luiz e disse: André, repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto o Dr. Alencar, que é o seu mentor espiritual, que está materializado agora, sob a influência positiva de Calimério, que é o diretor-geral dos trabalhos, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da médium. Então, mesmo nessas coisas, nessas situações de materialização, essa capacidade de plasticização do ectoplasma, como filhas provisórias da médium, na realidade, ela, tenha ou não tenha, a origem é do sentimento, das emoções, ela é responsável por isso também. O amigo que conversa com os encarnados, o doutor Alencar, que está materializado ali, conversando com os assistentes, mas ele está ali, é o doutor Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Então, o Alencar, o corpo de Alencar naquele momento materializado, eram exatamente energias passivas oriundas da médium, as energias ativas do Calimério, que é o responsável, que é o diretor mais elevado dessa reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Então há uma simbiose muito grande entre um e outro. Se houver uma interferência no médium, como ele está dizendo, se forçarmos o médium no plano espiritual, nós vamos ferir o Alencar em processo de materialização. O Alencar também vai sentir, que é o espírito que está materializado. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro repentinamente materializado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Essa frase, ela merece de cada um de nós. É claro que isso não aconteceria em um trabalho bem organizado, em um trabalho bem coordenado, em um trabalho em que há uma supervisão de um Calimério, uma supervisão de um doutor Alencar, tem um doutor Alexandre, ali está tudo bem. Mas ele está falando na hipótese, colocando um verbo numa condicional. Se os encarnados violentarem o mensageiro, ou seja, o doutor Alencar que está materializado ali, é um médico materializado, mas violentarem, bater, sei lá, fazer alguma coisa, que violentassem esse médium de uma forma repentina, que está materializado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Está tão clara essa frase, dizendo que há riscos fatais para o médium. Fatais, porque se existem consequências funestas e imprevisíveis, nesses casos, se houver um trabalho de materialização em um ambiente em que não tenha equilíbrio, num ambiente em que não tem especialista, mas tem lá os espíritos chamados de baixa vibração, espíritos, vamos chamar de espíritos que estão à retaguarda moralmente, espíritos ainda filhos da ignorância e das trevas, se houver um trabalho desse e o médium se submerge de uma forma desequilibrada, em que não haja uma interferência direta de espíritos mais esclarecidos
com os processos de bactericida, ionização, ozonização, etc., vai trazer consequência imprevisível para esse médium. E quando se fala consequência imprevisível e fatal, o que nós podemos deduzir? Além de uma doença grave, com certeza a desencarnação, eu não tenho dúvida disso. Perplexo ante o fenômeno, o André Luiz indagou. Mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra, ou seja, o ectoplasma? Não. O Alexandre explicou. Todos os homens possuem o ectoplasma com maior ou menor intensidade. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos ectoplasma. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações de materialização, generalizar esse tipo de trabalho. Um dia, com certeza, isso poderá acontecer, mas hoje ainda não. Então, ainda não estamos no tempo de generalizar as materializações. Lembrando que todos nós temos o potencial para isso. É isso que ele está dizendo para nós. Você sabe que este domínio exige santificação. A palavra santificação exige um comportamento santificado. Quando eu falei um médio desequilibrado que entra nesse processo de materialização de baixos níveis, e se os frequentadores vierem a ferir o espírito materializado, esse médium vai ter exatamente consequências gravíssimas e imprevisíveis. Pode levar, inclusive, sim, a um processo, a desencadear até mesmo um processo de desencarnação. Pode. Se for um trabalho, estou falando de trabalhos em condições muito inferiores, de seres muito ignorantes, como a gente vê pessoas que falam em magias negras, pessoas que lidam com seres de outras realidades dimensionais sem saber o que estão fazendo, pessoas que estão lidando com mediunidade sem conhecer mediunidade, colocando em risco a sua própria vida pelos processos obsessórios, pelos processos possessórios, fora outros tipos de problemas que podem ocorrer num processo de materialização de baixo nível, né? Você sabe que este domínio exige santificação, então para trabalhar com materialização, evidentemente, tanto o frequentador quanto os médiuns, eles precisam ser minimamente moralizados. Precisam estar realmente dentro de uma obediência ou submissão ao código moral de lei da própria consciência. Senão vão fazer um trabalho de uma aventura em que estarão rumando estão rumando em direção a um precipício cuja queda poderá ser fatal, né? É um mergulho nas tenebrosas, né? nos tenebrosos abismos da ignorância. Então, um trabalho desse exige muita responsabilidade. Ele usa o termo, né? Você sabe que este domínio de trabalho de materialização exige santificação. É uma coisa muito grave. Então, muitas pessoas curiosas acham por que não existe mais trabalho de materialização hoje como antigamente. É porque exige muito mais, primeiro da espiritualidade, muita coisa. Envolve muitos espíritos, médicos, especialistas de todas as áreas, para que possam trabalhar, sejam aqueles que conheçam o magnetismo, no sentido de criar, projetar raios bactericidas, né, com ozônio, ionizando também, ou condensando o próprio oxigênio. Existe um trabalho intenso, além de neutralização de determinadas pessoas, como a pessoa que bebeu álcool, ele precisava ser neutralizado. Então, um espírito que conheça um processo de neutralização de pessoa, neutralização energética. Como é que eles conseguem criar uma fronteira neutralizando a influência de uma pessoa que bebeu alcoólico naquela noite. As pessoas estavam desequilibradas, com pensamentos negativos, pensamentos, embora concentrados de forma negativa por curiosidade. Aí o que o Calimério pediu, né? Na realidade também o doutor Alencar, para que eles pudessem providenciar, né, uma garganta, a fim de que através da garganta, como Alexandre se colocou à disposição para auxiliar nesse trabalho, para que fosse moldada ali, através do ectoplasma, uma garganta e pudessem chamar os frequentadores para cantarem uma música, para levarem adiante uma música, para tirar aquela concentração negativa de interesses de curiosidade e pela canção houvesse, em forma uníssona, né, uma vibração melhor, né, mais bem classificada para a materialização do Dr. Alencar. E isso foi conseguido, né? O homem não abusará no setor do progresso espiritual
como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realização sublime, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Então, num trabalho dessa espécie de materialização, podem realmente estar incluídos, além dos ignorantes, por não conhecerem, e é muito complexo esse assunto de materialização. Então, em face da ignorância, da vaidade, da má-fé, né, elas estão totalmente incapacitadas para participarem de um trabalho desse. Isso realmente cria essas limitações, essas fronteiras, né, em que pode trazer consequências muito negativas, sobretudo para o médium. Impressionado com as maravilhas sob os meus olhos, diz André Luiz, notei que ao apelo do Dr. Alencar, que é o responsável, o mentor da mediunidade de efeitos físicos dessa jovem, né, e com o concurso generoso do Calimério, repito, eu sempre vou repetindo para a gente gravar a lição desse capítulo. O Calimério é o responsável por todo o trabalho. E o Dr. Alencar é o responsável pela mediunidade dessa jovem. Materializaram-se mãos, materializaram-se flores, a maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Queira ou não queira, acaba sendo um trabalho bastante particularista, né? Porque estão ali, materializaram, houve esse generoso concurso do mentor de todo o trabalho, o Calimério. Mas o que foi materializado ali, além da garganta, além do Dr. Alencar, ele materializou, fez uma palestra lá, mas também foram materializadas, né, mãos, que são normalmente utilizadas parafina quente, né, derretida. Muitas dessas mãos são gravadas, existe um livro chamado Trabalho dos Mortos, vocês podem anotar isso, botar no Google, Trabalho dos Mortos, inclusive tem para fazer download. É muito interessante, com várias fotografias de materializações, né? Inclusive com impressões digitais idênticas do desencarnado, materializada e moldada em parafina. Então existem fotos desses trabalhos que vocês vão ver nesse livro. Um desses livros, existem outros, mas o Trabalho dos Mortos é um bom livro para a gente poder cientificar esse trabalho de materialização. Então eles materializaram as mãos, flores, né? A maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Aqueles que estavam assistindo receberam, ouviram, né? Presenciaram, testemunharam essas materializações. Reinava grande alegria entre todos, com exceção desse senhor P. Esse senhor P ele tinha ingerido bebida, né? Que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e de alegria, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração, diz André Luiz, transbordava de contentamento e de esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Estavam entendendo muito pouco, não valia pouco. Materialização que exige coisas descomunais da espiritualidade, mas o resultado desses trabalhos são resultados pífios, resultados insignificantes, significam pouco, né? É o que ele está dizendo, até para o entendimento dos encarnados. Eles entendem pouco, eles veem o espírito, conversam com o espírito, mas serve pouco para um processo de um convite, de uma transformação de comportamento para que você ressignifique os seus valores diante de uma programação reencarnatória. Eu, particularmente, nunca vi espírito materializado. Eu acredito que com todos os conhecimentos que eu tenho hoje, não por curiosidade, porque eu nunca tive essa curiosidade, mas se eu estivesse um dia presente num trabalho desse, eu com certeza absoluta, eu consolidaria infinitamente, muito mais, todas as convicções que eu trago nas teorias, no campo das informações.
Porque são poucos que tiveram realmente a oportunidade de estar. Eu não preciso ver para crer. O meu raciocínio, a minha capacidade cognitiva compreende isso perfeitamente. Mas seria realmente para quem tem essa capacidade de predisposição, um trabalho de materialização reforçaria muito, ampliaria o entendimento dessa realidade extrafísica. Mas aqui no caso são pessoas ignorantes, pessoas totalmente. Tem até pessoas com bebida alcoólica que estão sendo neutralizadas. Um trabalho realizado em um ambiente particular, né, embora com proteção espiritual, mas a gente, nesse caso aqui, a gente não viu nenhuma utilização de energias para o restabelecimento de corpos físicos que estejam doentes, porque com ectoplasma pode-se utilizar exatamente algum tipo terapêutico, né, para uma recomposição de algumas disfunções no corpo físico. Podem acontecer trabalhos exatamente nesse sentido. Nesse caso, se fica só para materialização, uma palestra, que certamente foi uma boa palestra, mas que serviu pouco para as pessoas. Tanto é que as pessoas foram tocar e acabou interferindo na médium de forma desagradável. E, da mesma forma, alguma coisa como flores, né, mãos materializadas, etc. Na época de Allan Kardec, existem trabalhos registrados por cientistas da época, do século XIX, desses trabalhos de materialização. O Allan Kardec ele não trabalhou com isso, embora trabalhou com efeitos físicos das mesas girantes e outros, mas ele não se preocupou muito com efeitos físicos no sentido de materialização. Ele acompanhou algumas vezes um amigo, se tornou amigo dele, foi o Daniel Douglas Home. Alguns trabalhos foram feitos na presença dele, ele viu coisas maravilhosas, porque o Home era um médium com letra maiúscula, né, de efeitos físicos, até de levitação, ele era médium de levitação. Mas não foi a coisa que mais preocupou Allan Kardec, o processo de materialização. Não foi o que chamou mais a atenção de Allan Kardec. Foram as mesas girantes e conversar com o espírito e o resultado moral desses fenômenos. Não a materialização em si. Embora, 2 anos depois, estava lá o William Crookes fazendo um trabalho com a médium Florence Cook, né, em que ele pesquisou um espírito que deu o nome de Kate King e foi materializado, embora o Holmes também tenha sido pesquisado pelo William Crookes. Mas vamos lá, mas foi um trabalho que surtiu pouco efeito, né? Porque eu acho que o espiritismo ele se justifica como um convite para que nós possamos retornar ao Evangelho ou retornar à mensagem de Jesus, e não ao Jesus das religiões, não ao Jesus, né, dos dogmas, dos sectarismos religiosos. Jesus que nós podemos construir em nós. Um Cristo interno que nós vamos compreender a sua mensagem através da investigação das leis que trazemos na consciência, onde estão codificadas as leis divinas. Então, com Jesus, esse Jesus que nós podemos, né, criar, imaginar, sabemos que já há em nós esse Cristo, começamos a entender a lei de amor, justiça e caridade que trazemos na consciência e nos esforçar para praticar. Isso é muito mais importante que eu ver espírito e, curiosamente, ter a convicção da imortalidade, mas isso não representar um convite à minha transformação ou à minha submissão ao código moral de lei da minha consciência através do desenvolvimento de virtudes. Quando eu desenvolvo virtudes, eu substituo as minhas viciações, que seriam exatamente os meus aprisionamentos egóicos, os aprisionamentos das minhas sombras egóicas. Tudo que é passageiro. Quando eu desenvolvo virtude e conquisto virtude é para a eternidade. Se eu verdadeiramente conquistar, por exemplo, a virtude da humildade, ou da mansidão, ou me sentir como um verdadeiro aprendiz da vida até me tornar um mestre daqui a trilhões de anos, porque enquanto eu não for espírito puro, eu serei um aprendiz, e todos nós. Então, desenvolver virtude é você criar uma chama de luz que você nunca mais perde e vai se ampliando cada vez mais. Por isso que Jesus disse que brilhe a vossa luz. Brilhar a luz é você conseguir se identificar com a virtude que você já consegue manifestar. Isso já é uma luz que você jamais perderá, nunca se apagará, só se ampliará, né? Então, esse é o objetivo do Espiritismo, é o convite para essa luz interna que já temos em nós, para que ela seja ampliada, que são as virtudes. Praticarmos a mansidão, a humildade, né? O espírito de aprendiz, a sensação verdadeiramente sentida de filiação divina, ou seja, me sentir como filho de Deus,
como aprendi da vida. Nunca vou me sentir só no universo, né? Me sentir isolado do universo, porque se eu me sinto como filho de Deus, porque Deus é onipresente, Ele se faz presente em suas leis, da minha consciência, eu vou me sentir feliz. E o Espiritismo é um convite para esse processo de auto-amorosidade, de auto-respeito, de autoconfiança, de autossegurança. Porque enquanto eu não conquistar isso, as informações, se não me levar a isso, evidentemente eu posso passar uma encarnação inteira mantendo as mesmas impurezas. A purificação se dá pelo esforço, não pela violentação. Senão vou mascarar a virtude, mas pelo esforço que eu vou empregando para dominar as minhas más tendências. Reconhece o verdadeiro espírito cristão pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências, né? Como falam lá os espíritos. Semelhavam-se a crianças, a que eles estavam assistindo um trabalho tão complexo como esse. O que eles estavam parecendo ali? Crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino da transformação moral. Francamente estava desapontado André Luiz. Tanta coisa, tanta complexidade dentro de um trabalho, de uma casa simples, né, que estava sendo realizado, para tão pouco resultado, um resultado pífio. Ele estava francamente desapontado. Ele diz isso no capítulo. Fiquei desapontado com tudo isso. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. É uma pergunta que ele está falando. Ele tá questionando isso, né? Poxa, tanto isso para nada praticamente. As pessoas são convidadas, mas elas mantêm-se distantes a esse propósito de servir a causa da verdade e do bem. E aí? Aí o André Luiz ficou meio assim angustiado e expôs isso à opinião, né, do Alexandre, né? E o Alexandre disse para ele o seguinte: olha, e Jesus, meu irmão? Considera você que Jesus tenha trabalhado somente para os galileus que os não compreendiam? Jesus só veio para os galileus que não compreenderam na época? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Isso é o Alexandre respondendo para o André Luiz, que estava meio desapontado, né? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. Aliás, está me dando uma grande lição para mim também, que eu acho meio empífio, mas ele está dando uma grande lição. Alguma coisa de bom vai surgir nisso, né? É uma lição para mim, que estou fazendo uma exposição, uma leitura comentada do capítulo. É verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho profissional. Mas não se esqueça, André, do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Isso é meio metafórico, né? Mas, de qualquer maneira, eu não vou entrar nos detalhes dessa metáfora utilizada nos sarcófagos egípcios. Há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra, é que nós possamos realmente entender. Eu, particularmente, recebi uma grande lição do Alexandre agora. Eu acho inútil, em algum momento, materializações, né? Embora eu disse que eu gostaria de assistir em algum momento se me fosse convidado, mas eu não vejo importância para esse convite de transformação moral. A informação já me dá base para eu me vasculhar as leis que eu trago na minha consciência, saber mais ou menos como é que eu funciono por dentro, né? Porque é o autoconhecimento, é você ver quais são as suas tendências, as boas e as más tendências, e a partir daí você se buscar, né? Ou seja, se valorizar, nesse processo de autoacolhimento amoroso, você se respeitar, né? Além da autovalorização, do autorrespeito, para consolidar, a partir da autoestima, a autossegurança. E a partir daí, o que você fizer, faça com coragem. Mesmo que você erre, porque nós somos imperfeitos, mas você vai aprender também com o erro, né? Aprende com aquele erro. Não transforme o erro em culpa.
porque culpa é um sentimento inútil na vida de cada um de nós. Errar, todos nós erramos, mas buscar aprender também com o erro, né? E, de alguma forma, irmos nos esforçando para acertar mais. Embora no esforço do acerto, certamente ainda erraremos. Mas essa intenção do acerto vai fazer com que, aos poucos, o erro se torne exatamente um grande instrutor, ou seja, ó, aquilo dali me trouxe uma consequência ruim, isso aqui trouxe uma consequência boa. Aí eu começo a usar, investigando essas leis da minha consciência, que é a lei de causa e efeito. Opa, isso aqui não me traz coisa agradável, isso aqui me traz coisa agradável. E eu vou valorizar por livre-arbítrio coisa que me traz coisa mais agradável, um prazer de viver, alegria, contentamento, leveza, segurança. Então, se eu fiz isso, me trouxe segurança. Isso aqui é bom, vou continuar fazendo. Isso aqui me trouxe angústia, me trouxe vazio, ansiedade. Opa, isso aqui eu vou evitar fazer. Mas vou aprender com aquilo. Eu sei que trouxe, então eu vou repercutir nas consequências daquilo e vou aprender. Estou aprendendo com aquilo, né? E vou me esforçar para não fazer de novo, para não passar novamente por uma situação desagradável, porque, evidentemente, todo erro traz uma situação profundamente desagradável, pelo menos para o ego, né? Para a essência, por mais que soframos, é um convite para o nosso burilamento, é um convite para a nossa iluminação. Ficamos aqui, nós vamos fazer exatamente, ele vai ser dividido em duas, que é o trabalho intercessório. Maravilhosa essa lição, eu mesmo fiquei me deliciando ao reler essa obra, né? E nós vamos ver aqui uma situação bastante complexa, inclusive, em que está envolta a questão do suicídio. Nós vamos analisar a questão do suicídio, tá? Talvez em duas reuniões, porque ele é um capítulo longo, né? E nós vamos ver como é que é desmembrada o drama em que leva uma pessoa a suicidar, né? E quais as consequências desse suicídio, e nós sabemos que são consequências muito graves, né? Então nós vamos tratar um pouco esse assunto na próxima, hoje é quarta, né? No próximo sábado. Então uma ótima noite para todos nós, muita paz, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo acompanhamento. Eu repito, eu não estou conseguindo ver o nome de ninguém, eu vou ver por quê com meu filho e na próxima a gente conversa. Um grande abraço para vocês.